A graça e a paz, igreja. Amém. Que o nome do Senhor Jesus seja louvado o tempo todo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar início a mais um culto, né? Que o Senhor Jesus, Ele possa encher o nosso coração a cada momento, a cada dia, a cada segundo que nós passar diante dEle. Porque o Senhor é bom o tempo todo. Amém. Gostaria que todos abrissem a Bíblia lá em Salmo 6. Amém. Misericórdia. Aleluia. Esse é um salmo que vai edificar nossas vidas, né? Vai nos levar a um momento muito bom, né? Estamos entrando agora em uma atmosfera diferente, né? Na presença de Deus. Esse salmo fala o seguinte: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tens compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor. Livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. As minhas lágrimas alagam. Meus olhos de mágoa se acham amortecido, envelhece por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais iniquidade, porque o Senhor ouviu a minha voz do meu lamento. Amém? Até aqui. Nesse é um salmo que Davi ele recorre às misericórdias do Senhor, né? Em momentos difíceis da vida dele, em momentos das nossas vidas também, nós precisamos o quê? Recorrer a essas misericórdias do Senhor, porque muitas vezes passamos por situações, passamos por batalha que nós mesmos queremos resolver com a nossa força. Nós muitas vezes batalhamos com nossas forças, com a nossa coragem, e nada faz. Por quê? Porque muitas batalhas nas nossas vidas cristãs, ela não depende de mim, ela não depende da força humana, porque quando você batalha com a sua própria força, você nunca vai chegar aonde Deus quer que você chegue, porque você não está dependendo do Senhor, você está dependendo de você mesmo. Quando a gente depende de nós mesmos, nós não conseguimos chegar em lugar nenhum, né? E Davi aqui, ele recorreu à misericórdia de Deus, porque ele sabia que do Senhor ele poderia contar. Com o Senhor ele sabia, ele confiava no Senhor. Por isso ele recorreu ao Senhor no momento de batalha, no momento difícil que ele estava passando naquele momento. Quero que você coloque em seu coração, né, que há momentos nas nossas vidas que a dificuldade ela vai vir, e muitas das vezes nós não lembramos de recorrer ao Senhor.
nós recorremos a nós mesmos, porque achamos que nós pode resolver as coisas, mas não é tão simples assim. Muitas coisas nas nossas vidas, ela precisa que eu e você, nós dê o primeiro lugar para o Senhor batalhar por nós, por o Senhor ele recorrer por nós, porque é Ele quem vai nos dar a vitória, é Ele quem vai levar eu e você à vitória, eu e você que Ele vai levar pro caminho certo, pro caminho correto, porque muitas coisas nas nossas vidas acontecem e muitas vezes nós não sabemos de onde vem, porque precisamos estar conectados com o Senhor para poder nós discernir o que devemos fazer, porque Ele nos dá direção para nós resolver nossa situação, mas Ele que tem que ser o primeiro de tudo. Amém? Eu queria orar com vocês agora, nesse momento. Queria que todos ficassem de pé, para nós agradecer ao Senhor, por essa noite. Que o Senhor possa nos levar a cada momento a verdadeira adoração, que nós nesse momento abrimos nosso coração para que o Senhor ele possa transmitir a mensagem dele através da palavra, através do louvor, Quando nós abrimos nosso coração é porque nós estamos dando acesso ao Senhor fluir em nossas vidas. Amém? Pai de amor, nesse momento, ó Deus, eu entrego o Senhor Jesus nossos corações, Senhor, ao Senhor. Que o Senhor possa nesse momento, o Senhor possa estar nesse momento visitando cada lar, Senhor Jesus. Que o Senhor possa nesse momento estar levando a Tua palavra a essas pessoas no seu lar, os Teus filhos que estão aqui, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nesse momento estar abraçando os Seus filhos, Senhor, que eles possam estar sentindo, Deus, o Teu mover em cada lar, em cada pai, em cada mãe, em cada filho. Espírito Santo de Deus, que nesse momento, Deus, que nós possamos nesse momento sentir a Tua presença, Pai. Que o Senhor possa, Deus, nesse momento avivar o coração dos Teus filhos, Senhor Jesus. Que nesse momento nós podemos sair, Pai, de uma situação e entrar em outra situação melhor, que é a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa conduzir os Teus filhos nesse momento para entrar na verdadeira adoração, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor conduza, Senhor Jesus, os ministrantes de louvor, Pai. O profeta que vai ministrar hoje, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, introduzir a Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos celebrar ao Senhor agora nesse momento, com esse louvor. E declarar que nós fomos conquistados pela graça de Deus. Amém? Então vamos todos celebrar aqui no prédio, cada um em suas casas. Vamos fazer uma grande festa ao Senhor nessa noite. Celebre o Senhor com as suas palavras.
Que você possa sempre declarar ao Senhor que você foi alcançado pela graça de Deus. Amém. E nesse próximo louvor, que você possa adorar o Senhor de todo o seu coração. Que nesse próximo louvor você possa focar o seu espírito e conectar o seu espírito ao Espírito Santo de Deus. A letra ou não, faça desse louvor uma oração ao Senhor. Faça desse louvor um culto de agradecimento ao Pai. Minha expectativa, em perdão, eu não retenho nada. Sou o sacrifício, declare. Sou um sacrifício vivo, filho encontrado, banhado em perdão, eu não retenho nada. Meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia, Jesus, minha esperança eterna, Jesus. Meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia, Jesus, minha esperança eterna, Jesus. Aleluia, Senhor. Nós ministramos, Senhor, essa canção de adoração ao Senhor. Ó Pai, nós declaramos que o Senhor é a nossa canção dia e noite. Senhor, nós declaramos que o Senhor é a nossa adoração, é o nosso primeiro e último amor.
Oh, aleluia, Senhor, seja adorado através de nós. Oh, adore a Ele nessa noite. Adore a Ele nessa noite de todo o seu coração. Adore a Ele de todo o seu coração. Não deixe com que esse tempo passe sem que o Espírito Santo flua como corrente de águas através de você. Oh, vamos declarar mais uma vez. Minha expectativa, minha confiança estão somente em tua presença. Meu maior anseio, minha ambição é o tesouro que és para mim, que és para cada um de nós, que és para mim. Sou um sacrifício vivo, um filho encontrado. filho encontrado, Declare de todo o seu coração, banhado no perdão. banhado em perdão, eu não retenho nada. Coloque o seu coração diante do Senhor. Sou o sacrifício. Sou sacrifício vivo, filho encontrado, banhado em perdão, eu não retenho nada. Meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia, Jesus, minha esperança eterna, Jesus. Meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia, Jesus, minha esperança eterna, Jesus. Amém, aleluias. Amém. É muito bom estar aqui hoje, né? Podendo ser um ministro da palavra, poder estar falando um pouco, né, da palavra do Senhor. Bom, para iniciar, né, hoje a gente vai estar falando sobre a presença manifesta. É uma palavra que, nossa, hoje, lendo, podendo estudar, podendo ouvir o pastor Wilson ministrar, foi algo que tocou muito ao meu coração. Porque é muito bom você poder falar da presença de Deus. Porque eu acho que ninguém estaria aqui hoje, né, ninguém estaria assistindo essa live se não desejasse a presença do Senhor. Porque a vida do cristão é em volta disso, é ansiar a presença de Deus, porque é o que tem mais de importante
dentro do Evangelho, né? É ter a presença de Deus. Para você viver a vida cristã é o que é necessário. Porque quando você busca a presença de Deus, quando você busca essa presença manifesta, sabe, é onde que você consegue ter êxito em tudo. Porque você se enquadra dentro, né, do padrão de Cristo. Você caminha de forma com amor, apaixonado. Porque quando você busca a essência, você está buscando, né, o amor, sabe? Você está com amor para a palavra de Cristo Jesus. Bom, e para iniciar essa ministração, eu vou estar usando aqui alguns exemplos, algumas coisas, né, para estar falando um pouco sobre isso, que eu creio que, né, muita gente precisa sentir, de fato, ter uma experiência real com Deus, né, para sentir, de fato, para saber, entender verdadeiramente o que é a presença manifesta, né, de Deus. Bom, para citar algo, uma família, por exemplo, digo assim, uma família, né, no contexto geral, não precisa ser necessário uma família específica, mas uma família a gente sabe que é constituído como, né, um pai, uma mãe e geralmente os filhos também. Aí varia a quantidade de filhos, né, em si. E então, né, vamos aqui deduzir que seria 4 filhos para a gente ilustrar, né? Uma família natural que tenha 4 filhos, você sabe que o pai e a mãe ele sempre vai querer ser o exemplo, vai querer mostrar as condutas da educação correta para os filhos, e eles serão o padrão, o referencial, né, futuramente para esses filhos. É assim que geralmente é, né, numa vida, né, onde que a gente tem o pai e a mãe, os filhos eles têm que olhar sempre para o pai e a mãe, né, como referencial, como padrão de vida para a vida deles. Porém, o que acontece? Nem sempre os filhos vão seguir os mesmos caminhos dos pais. Às vezes vai ser algo diferente. Por exemplo, um filho pode ser que ele olhe os exemplos do pai, o padrão, sabe, do pai e da mãe, e ache totalmente correto. Porém, ele tem outros sonhos para a vida deles. Talvez ele não queira ser aquilo que os pais dele sejam, né? Talvez ele queira buscar novos sonhos. Ele acredita que ele pode ir mais longe ou que tome rumos diferentes. Acontece. Como tem um outro irmão que pode simplesmente falar, não, os meus pais são isso que eu acredito é algo que eu acho bom, é algo que eu acho conduta para a minha vida, e eu vou querer ser isso futuramente. E ele segue esse espaço. Mas também tem aquele outro irmão que pode simplesmente achar tudo isso muito lindo que os pais fazem, porém, por sabedoria, talvez não tanta inteligência, talvez ele queira ser, mas ele não consiga. Acontece também. Dentro de uma família natural, isso acontece. Por que eu estou citando isso? Porque dentro da igreja também não é diferente. Dentro, né, da obra do Senhor não é diferente. Todos nós, quando aceitamos o Senhor Jesus como Cristo Salvador, a gente recebe o Senhor, né, o Espírito Santo de Deus para morar dentro de nós. E aí a gente se tornamos filho dele. E se tornando filho, a gente possui o mesmo DNA. Temos um pai, né, e somos todos iguais perante a ele. Porém, nem sempre a gente vai seguir os mesmos padrões. Nem sempre a gente vai tomar as mesmas atitudes. Assim como esses irmãos não vai ser igual, sabe? A gente também pode não ser. Só que dentro da obra do Senhor, dentro de um propósito, precisa haver essa unidade. Precisa haver o mesmo propósito, sabe? Por mais que muitas vezes a gente não toma o mesmo caminho, sabe? Deus quer que a gente entenda que a unidade é importante, que a gente deve estar segundo o propósito dele, né? É assim que deve ser feito. E por isso, sabe, assim, a gente pode olhar e ver o mundo hoje como está acontecendo as coisas no mundo, sabe? A gente pode olhar e observar, sabe, que o mundo, o que ele está trazendo mais hoje são tragédias. Por quê? Porque, infelizmente, a gente está passando por uma pandemia, né, onde tem um vírus que, infelizmente, está se repercutindo mundial e está causando realmente muitos danos. Porém, existe 2 coisas, sabe? O olhar mundano e o olhar evangélico, o olhar, sabe, espiritual para essa situação. E de que forma, muitas vezes, o mundo vai pregar para a gente? Tragédias, sabe?
ruínas. Por quê? Porque hoje você vai ligar a TV, só fala da tragédia. Ninguém vem com nenhuma solução, ninguém vem com algo de paz, ninguém vem com algo bom. Sempre vai falar da tragédia que está acontecendo. Ou seja, o ranking de mortes que está aumentando. É isso que eles vão passar para a gente. Esse é o olhar mundano. Só que a gente tem que ter um olhar diferente para isso. Porque a gente, como cristão, a gente é baseado na fé. A gente tem que viver pela fé. Então, o nosso olhar para isso tem que ser um olhar de vitória. Por quê? Não estou querendo diminuir ou tirar, né, o que está acontecendo. Lógico que está realmente acontecendo várias coisas. Só que nós devemos olhar para isso e pensar que passaremos por isso. Por quê? Porque nós seremos o quê? Qual que é a palavra de Deus? Que o cristão, ele é vencedor. Né? Nós devemos ser vencedores. Então a gente não pode olhar e ficar com medo, reprimido, ou achando que isso vai chegar em nossa tenda, nossa casa, nosso lar. Pelo contrário. A gente tem que sim, lógico, tomar todos os cuidados. A gente tem que sim, lógico, ouvir as orientações. Tem que ser dessa forma. Mas se você escutar só o lado mundano, ele vai falar que você tem que ter medo o tempo todo e se esconder. E não sabe usufruir de nada, sabe? A palavra, eu achei muito interessante, o pastor, quando ele começou a ministrar essa palavra, porque ele fala do quê? Do tempo e de modo como a gente deve agir. Justamente em meio à situação difícil. E por isso que a gente está falando da presença, sabe, de Deus, da onde a gente tem que buscar a presença manifesta. Porque a gente tem que entender que, sabe, a gente está num tempo que o que mais a gente tem ultimamente é o quê? Tempo para nós dentro de casa. Porque a gente está vivendo numa situação que muitos estão de quarentena. Então, de que forma você vai agir em cima disso? De que forma você vai olhar para essa situação que você tem esse tempo, sabe? E o que você vai fazer? Aí está o tempo e o modo, sabe? O modo que você vai agir em meio a essa situação difícil, sabe? Porque Deus quer o quê? Que você manifeste a presença dele na sua vida. Então, se você, sabe, tem esse tempo para poder adorar, buscar o Senhor, pedir direção, estratégia, faça isso. Sabe? Porque assim, o primeiro passo é que as pessoas olhem para uma pandemia e comecem a se desesperar. Principalmente as pessoas que têm comércio, principalmente as pessoas que são dono de estabelecimento, elas já olham e falam, nossa, e agora? Tem que fechar. Né? E agora? Não vou conseguir vender, não vou conseguir me manter direito, sabe? E o que a gente tem que pensar, sabe? O que a gente tem que fazer nessa ação? A pessoa que vive nisso, que tem comércio, a primeira atitude dela tem que ser o quê? Ter sabedoria. E aonde que ele vai buscar? É na presença de Deus. É no seu tempo de solitude. Se ele tem algo, você peça estratégia ao Senhor. Sabe? Vai buscar, vai querer buscar do Senhor, saber o que você vai fazer. De que modo você agir. Porque existe o tempo e o modo de agir. Sabe? Esse tempo, obrigado, Victor. Esse tempo é um tempo realmente que está sendo difícil para a humanidade. Mas as pessoas só olham para a situação e falam, nossa, 2020 acabou. Eu tenho escutado muita gente falando isso, sabe? 2020 para mim já era, que venha 2021, que passe logo 2020, sabe? Nessa célula mesmo, eu estava conversando com meus adolescentes, vocês têm que olhar, não com um olhar só de tragédia. Por quê? Porque assim, a situação está difícil, tá? Mas você tem que crer que, sabe, você e sua família vai passar por isso. E lá na frente você vai estar dando grito de vitória, porque você passou e nada ocorreu com vocês, sabe? Porque você serviu um Deus fiel. Então 2020 tem que ser lembrado assim, como um ano que de fato aconteceu algumas tragédias, mas você passou por cima. Você estava lá, você viveu, sabe? E você pôde dar glória a Deus porque passou, sabe? Porque você se permaneceu firme, não com medo, mas sim firme, adorando o Senhor, buscando, porque você teve mais tempo de solitude com Ele, porque você pôde buscar a presença dEle o tempo todo, que você pôde, sabe, adorar Ele, viver experiência a quais você não tinha mais com Deus, que quando o seu tempo era menor, um tempo corrido, sabe? Só que a gente tem mania de olhar para a situação sempre com um olhar do quê? De desgraça, um olhar que, tipo assim, nossa, e agora? Não dá para fazer isso, não fazer aquilo. Nunca olha e nunca tenta tirar a sabedoria, o proveito daquela situação para fazer coisas que Deus quer que você faça, sabe? Deus quer te tratar, Deus quer falar com você, Deus quer que você sinta essa presença maravilhosa que Ele tem para você. E muitas vezes você não tem essa intimidade com Ele porque você fica olhando somente para as situações,
sabe? Se preocupa e fica somente, e agora o que eu vou fazer? E agora onde eu vou correr? Nossa, agora eu estou desempregado. Nossa, e agora meu estabelecimento não tem o que fazer. Nossa, eu não aguento mais meu relacionamento, sabe? Porque acontece isso também. Tem muitas pessoas soltando piadinhas, solta alguns vídeos na internet que você vê lá. Nossa, eu não aguento mais minha mulher. Nossa, meu marido está difícil. Por quê? Porque já está muito tempo dentro de casa, sabe? E agora, o que eu vou fazer? Que volte logo todas as coisas. Peça estratégia ao Senhor, sabe? Tenha o seu tempo com Deus, ore. Tenha tempo de olhar para sua esposa, sabe? E fazer o seu melhor. Talvez Deus quer tratar seu relacionamento. Deus quer tratar seu casamento. E muitas vezes a gente desperdiça esse tempo. A gente desperdiça reclamando. A gente desperdiça, sabe, reclamando, sabe? A gente parece aquele povo que está no deserto, sabe, com Moisés ali, e todo dia Deus supria as necessidades, fazia maravilha para eles e eles reclamavam. Desperdiçava o tempo de um modo, sabe, coerente. Desperdiçava o tempo deles de modo incoerente. Então, se você tem tempo para adorar o Senhor, não deixe de adorar. Não deixe de ser tocado por Deus, sabe? Ali em Eclesiastes 8:6 fala um pouco disso. Fala assim lá, vou abrir rapidamente. É bem pequeno. 8:6. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa, sabe? A palavra já fala isso, que existe um tempo e um modo de fazer cada coisa. E como eu disse, a gente desperdiça, sabe? Para poder fazer coisas desnecessárias para a nossa vida. Nós como cristãos, a gente não tem que aceitar a derrota. A gente tem que saber olhar lá na frente, o que Deus está preparando para nós. A gente tem que olhar para o Senhor, saber o porquê disso, por que está acontecendo isso. De que forma eu posso tirar proveito disso. É lógico que se você olhar só para o que está acontecendo de ruim, você só vai se abalar, talvez se frustrar, talvez pegar acabar tendo uma depressão, sabe? Conheço muitas pessoas aí, amigos meus que me mandam mensagem falando, nossa, cara, eu tô já em ponto de entrar em depressão. E aí, o que você faz? Ouve e fica se lamentando? Sabe? Cria dessa oportunidade de falar do amor de Deus, de manifestar a presença na vida do seu amigo, sabe? De se colocar diante dele como um servo do Senhor e falar uma palavra de vida, de bênção. Porque Deus, ele quer usar as nossas vidas dessa maneira, sabe? Se a gente se colocar dessa forma, sabe? E eu queria falar para vocês, sabe, da diferença, que aqui eu estou falando sobre a presença manifesta, e eu quero falar para vocês que existe uma diferença entre a presença manifesta e a presença de Deus. Não sei se vocês, têm noção disso, mas realmente existe uma diferença. Porque assim, quando nós aceitamos a Cristo, automaticamente a gente recebe o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Isso quer dizer o quê? Que você recebeu a presença de Deus. Então, você recebendo essa presença de Deus, a partir do momento que você começa a ir para a igreja, você começa a ir para a célula, você começa a frequentar os cultos, você começa, sabe, estar ali, você tem a presença de Deus. As pessoas em volta de você vão saber que você tem a presença de Deus, sabe? Os seus colegas vão saber, até mesmo o inimigo, o diabo, ele sabe que você tem a presença de Deus. Isso é ter a presença de Deus. Agora, a presença manifesta é diferente. E muitas vezes, muitas pessoas não têm essa presença manifesta. Sabe? Porque a presença manifesta é aquela que vem de dentro para fora. Sabe? É aquela que você se coloca diante de Deus, que você age, que você ora, que você tem uma experiência real. Isso é presença manifesta. É quando você bota tudo para fora, aquilo que o Senhor sabe. É a mesma coisa, você ter o Espírito Santo de Deus dentro de você. Ele está ali dentro de você. Mas se você não fizer uso, você não está manifestando o poder. E a presença manifesta é o poder do Senhor manifestando. É você orar e o poder, sabe, sair, tocar no irmão. É você orar e o milagre acontecer. Essa é a presença manifesta. E é isso que Deus quer na sua vida, sabe? É isso que você precisa nesse tempo de quarentena.
É ter uma presença manifesta que possa todos aí na sua casa, todos na sua família, todos os seus colegas, ser tocado através da palavra, através de Deus te usando. Ele não quer que você só aceita Cristo, sabe? Não quer que só você venha aqui e fale, nossa, aceitei o Senhor Jesus e viva uma vida monótona. Ele quer que você tenha experiências reais. É para isso que Ele te chamou. É para isso que a gente prega o Evangelho, sabe? Para ansiar a presença de Deus a cada dia. É dessa forma que a gente tem que se colocar e entender que essa presença tem que ser manifestada em nossas vidas. Amém? Bom, lá em Atos 14, queria dar um exemplo para vocês entenderem. Em Atos 14, pode estar abrindo lá. Vou estar lendo do 1 ao 3. Lá diz assim, ó. A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos judeus e não judeus creram. Mas os judeus que não creram atiçaram os não-judeus contra os cristãos. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com o coração a respeito do Senhor Jesus. E o Senhor mostrava que as mensagens deles sobre a sua graça era verdadeira, pois eles davam a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Isso é a presença manifesta. Você percebe aqui que Paulo e Barnabé foi num lugar que tinha crentes e não crentes. Porém, quando ele começou a ministrar, começou a pregar, começou a falar do amor de Deus, aqueles dias que eles estavam ali, a presença de Deus foi manifestada naquele lugar. E muitos pôde ter a sua experiência real. E é isso que Cristo quer fazer na sua vida. Às vezes, sabe, a presença manifesta não pode nem ser necessário para você, sabe? Porque você consegue, dentro do seu quarto, adorar o Senhor e sentir essa presença tomar conta do ambiente. Sabe? Você já tem isso, mas tem muitas pessoas que não conseguem. Então, às vezes, aqui, como Paulo e Barnabé, teve que ir num lugar onde que tinha crentes, mas aqueles crentes não sentiam essa presença real. Eram aquelas pessoas que já tinham aceitado a Cristo, só que ainda não tinham essa experiência. E quando Paulo e Barnabé começou a orar, adorar, clamar, buscar, sabe? Orar por milagres, por maravilha, todos eles pôde sentir naquele momento. Então, às vezes Deus quer te usar para você manifestar essa presença na vida de muitos e ganhar muitos para Cristo. Só que a gente só olha para a situação ruim. E essa crise, sabe? E agora, não aguento mais ficar dentro do meu lar. Quantas vezes você tem pegado o telefone para mandar uma mensagem para o seu irmão? Quantas vezes você tem ministrado para os seus amigos? Hoje em dia a tecnologia nos facilita tanto, mas muitas vezes usamos de modos errados. Muitas vezes não usufruímos daquilo que Deus tem nos dado de estratégia. Quem disse que o aparelho, o telefone ou a tecnologia tem que ser utilizado só para as coisas do inimigo? Sabe? Só para coisas erradas. A gente pode utilizar para tantas coisas que Deus tem nos dado a oportunidade de fazer. Então não pense que a presença manifesta só tem que ser para um líder, para um pastor, sabe, para um discipulador. Só eles podem usufruir disso. Não, é para todos nós. Todos nós podemos ter essa experiência real com Ele. Todos nós podemos ser um ministro da palavra. Todos nós podemos fazer a obra dEle da maneira que Ele deseja. Mas quando você se coloca, quando você pensa, sabe, em orar a Deus, pedir isso, a obra do Senhor não acabou, sabe? Quando você aceita o Senhor Jesus, está tudo bem, você já é salvo. Pelo contrário, ela só está começando na sua vida. Então toma posse disso, sabe? Busca isso, porque Ele quer manifestar poderes, sabe? Na sua vida, Ele quer manifestar maravilhas para você poder usufruir da palavra de Deus, sabe? Tenha isso no seu coração. Outro exemplo que eu posso citar a você é Gideão. Não sei se todos vocês conhecem a história de Gideão, mas enfim, Gideão ele tinha presença manifesta na vida dele. Gideão viu, falou com Cristo, sabe, com Deus. E Gideão, ele foi usado, sabe, a levar 300 homens para uma guerra contra 135 mil. Pensa. Se você for comparar, não tem cabimento. Como é que 300 homens vai ganhar de tanta gente assim?
Como que 300 homens vai conseguir, sabe? Só que era necessário ser feito isso, para aqueles 300 ver a presença do Senhor manifestada na vida deles. E eles conseguiram, ganhou. Porque Gideão era um servo de Deus. Gideão era alguém que buscava a presença de Deus. E Deus utilizou ele, usou ele da forma que tinha que ser. E assim foi manifestado, sabe, na vida dele. Outro exemplo é Jesus. Jesus, a gente conhece aquela história que Jesus está no barco, junto com os demais ali, e está aquela tempestade forte. A tempestade estava muito forte, né? E os homens ali ficaram meio assustados. E Jesus estava onde? Dormindo, calmamente no barco. Jesus estava dormindo. Quem que era a presença ali naquele lugar? Jesus. Jesus era a presença. Porém, ele estava dormindo. Então a tempestade estava ali, acabando com tudo e tocando terror. O que eles fizeram? Acorda Jesus. Quando Jesus acordou, a presença manifesta acordou naquele lugar. E ali, as ondas, a tempestade parou, acalmou, sabe? Acalmou. Então eu te pergunto, sabe? Vira para o seu irmão do lado e fala, aí você em casa, vira para a pessoa do lado e pergunta para ele, Jesus está dormindo na sua vida? Se tiver, acorda ele. Acorda ele aí dentro de você, porque você já aceitou. Então você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Se você tem, Jesus está aí, dentro de você. Mas depende de mim, de você, para acordar ele. Para que a tempestade da nossa vida possa se acalmar. Para a paz, a fé entrar de verdade. Você tem que ter isso, sabe, em sua vida. Não deixa, sabe, não tenta tomar as atitudes por conta própria. Aqueles homens viram o quê? Que era impossível, sabe, lutar contra uma tempestade. Mas ele sabia que a partir do momento que acordasse Jesus, a tempestade poderia ir embora. Por quê? Porque a presença de Deus estava ali. A presença manifesta estava ali. Então assim que a gente tem que ser. A gente tem que se chacoalhar quando a gente acorda naquele dia que tudo dá errado. Que você pensa, nossa, é agora, velho. Esse dia para mim já acabou. Foi decepcionante, só tive notícia ruim. As coisas não estão dando certo na minha vida. Chacoalha aí, sabe? Fala, Senhor, é agora que eu preciso de Ti, sabe? Eu necessito de Ti. Porque eu já estou começando a pensar com minha cabeça carnal, só estou pensando, sabe? Só estou olhando para as coisas de forma naturais. Mas eu preciso ver a glória do Senhor resplandecendo em mim. Eu preciso ver os seus objetivos. Eu preciso ver as promessas de Cristo Jesus na minha vida. Sabe? É assim que a gente precisa crer. É assim que a gente precisa enxergar. É assim que a gente tem que olhar em meio a situações difíceis. Sabe? Não é só nas horas boas, não, que você tem que ficar lá glorificando a Deus. É em todo tempo. Todo tempo. Dificuldade todo mundo vai ter. Mas você precisa olhar para Cristo Jesus. Você precisa olhar para o Senhor, sabe? Para as coisas acontecer. Outro ponto, que eu tenho certeza, como eu disse no começo, muitos ainda não têm esse conhecimento, dessa experiência da presença de Deus. Muitos ainda não sentiu essa presença real, queimando dentro de si. Vem para a igreja, está dentro do evangelho, mas, sabe, não tem aquilo transbordando, sabe? E muitas pessoas às vezes perguntam, como é que é isso? Sabe, eu nunca senti essa experiência, eu não sei, sabe? E até explicar é difícil, porque é algo tão apaixonante, é algo tão, sabe, assim, extraordinário que acontece quando você sente a presença está transbordante, sabe, você está ali cheio de Deus, que é algo único, experiência que você tem que ter pessoal, você e Deus. Mas para isso você precisa, né, se mexer, você precisa querer sentir essa presença. Você precisa decidir de fato buscar Ele, sabe? De uma forma que Ele possa manifestar. Então, sabe, eu vou citar exemplos de pessoas aqui que não sentia essa presença manifesta, né? Samuel, por exemplo. Samuel, né, teve uma certa noite que Deus começou a falar com Samuel, chamar ele. Só que Samuel, toda vez que ele ouvia, ele ia correndo até o quarto de Eli, né, seu líder, né? E perguntava para Eli se ele tinha o chamado.
E ele falava, não sou eu, volta a dormir. Só que por 3 vezes isso aconteceu. Aí Eli, que tinha a presença manifesta na vida dele, que sabia, virou para Samuel e falou, vai deitar, a hora que ele te chamar, fala, eis-me aqui, é Deus falando com você. Samuel fez, e a partir daquele momento ele teve uma experiência real com Deus. Ele sentiu a presença manifesta de Deus, e a sua vida mudou. Só que aí, o que é engraçado nessa história é que Samuel era criança, ele não era adulto. Então muitas vezes as pessoas pensam que isso aí acontece, é com um pastor que acontece, é com o líder. Deus está falando assim claramente, é com o líder. É ele que vai sentir a presença, depende dele para que ele possa orar pelos irmãos e as coisas acontecer. Ali Samuel era criança, então não depende da idade. Não ache você que a sua idade, né, vai fazer diferença. Aí é algo, a experiência real que você depende da maturidade, do entendimento que você tem, sabe? Que de fato você acredita, a fé que você tem de acreditar que você pode ter essa experiência real com Cristo. Depende somente de você. Então esse é o exemplo, sabe, de Samuel. Também tem outro exemplo de Paulo, que chegou ali em Efésios. E a hora que Paulo chegou ali, ele viu, né, os discípulos, os irmãos lá, tudo assim parado, e ele ali já sentiu que a presença manifesta, eles não tinham essa experiência, as pessoas ali. E aí Paulo fez uma pergunta para eles, né? Paulo perguntou se eles já tinham sido batizados, né? Se eles já tinham sentido o poder de Deus. E eles, né, simplesmente falou que nem sabia, né? Deu uma resposta forte, que não sabia, que era Espírito Santo. E Paulo, né, mas como assim vocês foram batizados? Eles só falaram no batismo de João, que é o batismo, né, em águas, mas não que sentia esse batismo. Então Paulo resolveu orar com eles. E a partir do momento que Paulo orou, eles foram batizados no Espírito Santo de Deus. E aí sim eles teve uma experiência real com ele. A partir do momento que Paulo se colocou ali e começou a orar, a igreja começou todos a ter uma experiência real. E naquele momento eles foram batizados em línguas, sabe? Que é a presença manifesta. É quando você está transbordando, quando você está aclamando ao Senhor, quando você está de fato tendo uma experiência real, que você tem essa experiência de ser batizado em línguas. Então, sabe, é algo que Deus quer manifestar na sua vida, é algo que a gente precisa em meio a esse tempo. Nós estamos num tempo difícil, sabe? E a gente não tem essa noção disso. Muitas vezes a gente se sente fraco, se sente frios, sabe? Porque eu, para ser bem honesto comigo mesmo, é difícil, sabe? Ficar sem vir para um culto, sem vir para a célula, estar longe dos irmãos, sem sentir, sabe, as pessoas próximas. A gente que é tão afetivo assim, aí tira pelo Brasil inteiro, né? As pessoas são afetivas de estar se abraçando, se beijando, conversando, querendo estar próximo. E estar sem isso é difícil. Então a pessoa já começa a ficar deprimida, fica dentro de casa. Graças a Deus isso não ocorreu comigo. Eu também já tive experiências assim de, por conta de trabalho, não estar indo na igreja, isso, aquilo. E uma vez ocorreu comigo e eu fiquei muito fraco assim na fé. Porém, depois desse dia, criei uma experiência que hoje, graças a Deus, para mim, isso não ocorreu, sabe? Mas a gente escuta muitas pessoas sentindo dessa forma, por estar longe, sabe? Porque é diferente realmente, sabe? Hoje, ouvindo o pastor Wilson ministrar na igreja, ele mesmo falou assim, nossa, como é diferente, como eu sentia falta, sabe? Porque não tinha a igreja toda, porém, tinha lá 1/3, né, da igreja. E ele fala muito diferente, você está ministrando, sabe assim, para um aplicativo para as pessoas, né, numa live, do que ministrar com a igreja ali no local. Porque realmente a gente sente falta, a gente que é um povo evangélico, a gente gosta de estar perto, gosta de estar em comunhão, sabe? E isso é bom, né? Isso é bom, mas a nossa fé a gente nunca pode perder, sabe? A nossa presença com Deus não pode perder. E nesse momento que está sendo difícil para o mundo, o que mais a gente deve buscar é a presença de Deus. Porque é quem pode estar mais perto de você.
é quem está muito mais próximo do que qualquer pessoa na sua vida, porque Ele está dentro de você. E a gente não se toca nisso. Muitas vezes a gente acha que depende do outro, só que a gente tem que ser dependente de Deus. É dele que a gente tem que ter a dependência totalmente. É dele que a gente tem que olhar, sabe, e querer viver, é com Ele, sabe? Quando você sente a experiência real, você fala, nossa, isso é algo extraordinário. Eu quero viver só nisso. Quero sentir isso, porque tudo, os problemas, todas as coisas que estão acontecendo de ruim na sua vida, você esquece. Então esse tempo que você está tendo, sabe, de estar dentro de casa, busque isso. Esse tempo que você está tendo, sabe, com um espaço maior de horário, busque isso. Ore nesse propósito. Ore para que a chama do Senhor possa acender e se tornar mais forte na sua vida. Que é isso que a igreja precisa. Precisa estar acordada. Precisa estar acordada. Precisa estar quente, fervendo. Não deixe o amor de Deus esfriar na sua vida. A gente tem vários exemplos, sabe, disso. Então você precisa, sabe, buscar essa presença manifesta. Outro maior exemplo que existe é Davi na Bíblia. Davi, a gente conhece a história que muito novo ele foi ungido, né, ainda como rei, né, por Samuel. E Davi, ele foi ungido há muito tempo, porém ele só foi ser coroado como rei quando ele já tinha perto de 30 anos ali, né? Nessa época que ele foi coroado como rei, apesar de ter sido ungido muito novo. E Davi, o que ele mais ansiava era a presença de Deus. O que ele mais buscava era isso. Então, para ele, a importância não era ser rei. A importância para ele, a prioridade não era ser rei. Ser rei era algo que viria para a vida dele porque ele sabia que ele era um escolhido de Deus para ser rei daquele povo de Israel. Mas então, ele se tornando rei, qual que foi o pensamento dele? Eu preciso trazer a Arca da Aliança. Eu preciso trazer a presença de Deus perto de mim. Porque é o que eu devo ansiar. Porque meu reinado não adianta um reinado, sabe, normal sem ter a presença de Deus. Eu só sei que eu vou ter êxito nas coisas porque eu tenho a presença de Deus. E é isso que eu quero. Muito mais do que ser rei. Esse era o coração de Davi. Sabe? E por isso ele é o maior exemplo da Bíblia. Só que aí você percebe que Davi, quando ele foi querer a presença de Deus, eu acho que ele estava com tanta vontade, sabe? Com tanta assim, estava tão ansioso de trazer logo a Arca da Aliança perto dele, que ele fez de uma forma errada, primeiro, a tentativa dele. Ele mandou buscar de uma forma que não era coerente, que não era certo. E devido a isso, acabou que um dos soldados ali, Uzar, morreu. Porque tocou na arca e veio a óbito. Então assim teve que mudar de percurso. Foi para a casa de Abinadab, como a gente conhece a história. E ali ele foi abençoado, Abinadab, né? A sua casa, foi muito abençoado. E Davi fez o quê? Aí volta no que eu li no começo. O modo de buscar. É o tempo, como é que eu faço para buscar? Ele foi orar. Ele foi buscar a orientação para da forma que ele poderia trazer aquela arca da aliança, porque ele queria a presença de Deus perto dele. Então Davi agora já estava pensando de uma forma diferente, sabe? Estava com um olhar diferente para a situação. Ele não queria buscar mais de qualquer jeito. Vou buscar a arca da aliança. E eu vou fazer o quê? Fez uma tenda, montou ali uma tenda no lugar para que a arca ficasse. Então Davi buscou a arca de uma forma correta dessa vez e trouxe para ficar a arca ali na tenda. E o que é interessante também, que me chama muita atenção, é que a gente conhece a história lá atrás, né, na época de Moisés, foi feito o tabernáculo ali para ficar a Arca da Aliança, ele se dividia em 3 partes. E as únicas pessoas que poderiam chegar no lugar santíssimo, que era o lugar que ficava a Arca da Aliança, eram os sumos sacerdotes. Pessoas assim, né, de classe, que a pessoa tinha que ter muita consagração a Deus, não poderia ter nada de impuro para ela chegar até ali para receber, para adorar, ter essa presença de Deus. Só que Davi fez diferente, porque ele queria que a presença de Deus não ficasse só para pessoas exclusivas.
ele queria que a presença de Deus exalasse por todo o seu reinado, por todo o povo. Porque as pessoas ali no seu reinado olhavam para Davi e sabia que ele era ungido de Deus. Sabia que a presença de Deus estava no coração dele, sabe? Mas Davi não queria só a presença, ele queria que a presença fosse manifestada em todo o seu reinado, sabe? Então ele colocou a arca ali dentro de uma tenda para uso exclusivo de todos, sem necessidade de ter somente o sumo sacerdote chegando até ela, para todo mundo ter a presença de Deus. E assim diz a Bíblia, né? Assim conta a história que Davi foi o rei mais próspero, né, de Israel. Foi o melhor rei que existiu. Por quê? Porque ele fez de uma forma correta, sabe? Porque ele ansiava, porque ele buscava a presença de Deus. E é assim na nossa vida. Para você ter êxito em tudo, você precisa ter a presença de Deus como prioridade. Para você fazer qualquer coisa, você tem que ter a presença de Deus manifesta como prioridade, sabe? As suas decisões têm que ser a partir de Deus como prioridade na sua vida. Você precisa buscar dessa forma. Você precisa ter esse entendimento, sabe? Para você, sabe, poder trabalhar, para você poder casar, para você poder fazer várias escolhas na sua vida, você tem que ter o Senhor ali. Você tem que buscar dele antes, você tem que, sabe, ansiar dele antes, falar: Senhor, qual é a melhor decisão, qual é a melhor estratégia para a minha vida, o que eu devo fazer nessa situação, qual a escolha que eu devo tomar, qual é o rumo que eu devo ir. Porque se não for da tua vontade, eu não quero seguir esse caminho, eu não quero viver isso para a minha vida. Porque a sua presença tem que estar na minha frente, tem que estar comigo. Eu preciso saber que a decisão correta tem que partir de ti. Porque eu sei que os seus sonhos são maiores que os meus. É assim que a gente tem que viver. É dessa forma que você tem que pregar na sua vida, que você tem que ter o entendimento, que a sua vida tem que ser dessa forma. Se você não tiver isso, não adianta nada. Se você não buscar isso, não adianta nada. Sabe? A presença de Deus tem que ser prioridade sempre. Sempre na sua vida. E tem que ser manifesta. Não adianta achar que você tem que vir num culto somente, numa célula. Ali Deus vai manifestar o poder. Deus manifesta sim. Sabe? Mas isso tem que ser diário. Você tem que acordar e olhar para Cristo e falar: Senhor, eu já tenho a sua presença, mas eu quero que ela seja manifestada todo dia na minha vida. Eu quero sentir a sua presença todo dia na minha vida. Eu quero poder saber que aonde eu for, o Senhor está comigo, exalando. Eu não só quero que as pessoas olhem e falem assim: aquele dali, ele aceitou o Senhor Jesus. Eu quero que as pessoas olhem e vejam: nossa, aquele ali, o que ele toca, as coisas, sabe, é diferente. Sabe, aonde ele vai, o brilho no olhar dele é diferente. Porque eu consigo ver a presença de Deus na vida dele. Eu consigo ver, sabe, a presença de Deus exalando na vida dele. Sabe? Não ache você que o inimigo ele vai correr de você por saber que você é crente. Por saber que você tem a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus dentro de você. Sabe? Não adianta você achar que o inimigo ele vai, sabe, ficar de boa, longe de você, afastado de você, porque ele sabe que você tem Senhor Jesus morando de você. Pelo contrário, ele vai vir para cima. Mas ele só foge correndo. Ele só some correndo da sua vida. Sabe como? Quando a manifestação da presença de Deus age. Quando você tem autoridade na palavra, com poder, no nome dele. No nome de Jesus. Quando você levanta a sua mão para adorar o Senhor. Quando você busca, aí não tem mal que tenha contra, sabe, a sua vida. Porque o Senhor está manifestando a presença no seu coração. Então tenha ciência disso. Sabe? Tenha a ciência dessa diferença. Sabe? Queira isso nessa noite na sua vida. Não queira ter só a presença de Deus dentro do seu coração. Não queira só aceitar a Cristo. Queira viver de uma forma diferente. Aonde que você adora, aonde que você busca, aonde que você ministra, aonde que você vive a palavra. Sabe? Onde que você exala, que você leva a manifestação do poder de Deus que existe na sua vida. Mas para isso você precisa entender. Você precisa ter a sua experiência real para você poder passar isso para os demais.
sabe? Você precisa buscar isso para você poder exalar isso para os demais. Não adianta você virar e falar para o irmão, nossa, você precisa que a presença de Deus manifeste na sua vida, você precisa ser batizado em língua se você não foi. Como uma vez eu já disse no culto, a primeira pessoa que a gente tem que ganhar para Cristo é nós mesmos. Quando a gente demonstrar que de fato, eu e você somos cristãos de fato em Cristo Jesus, que a gente busca, anseia e quer o Senhor como prioridade, aí sim a gente tem como ganhar o próximo, sabe? Porque você entendeu, porque você vive, porque você crê, porque você tem fé, porque você adora o Senhor de uma forma diferente. Porque de fato você, sabe, não se acomodou somente a aceitar e acreditar que já está salvo. O Senhor quer te levar além. Mas para isso você precisa querer a manifestação do poder dele na sua vida. Amém? Eu gostaria de orar, sabe, para a gente poder estar encerrando. E que nessa noite, queria que o louvor tivesse, né, aqui para a gente estar louvando e orar, os irmãos estivessem de pé. Queria que você nessa noite aí levante, sabe, do seu sofá, da sua cadeira, da sua cama, se posiciona diante de Deus. Manifesta nessa noite o poder dele na sua vida. Tenha essa experiência real. Porque eu tenho certeza, se você não teve ainda, a partir do momento que você tiver, você não vai mais querer voltar atrás. Você não vai querer mais não ter isso na sua vida. Então nessa noite vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos querer se derramar diante dele. Que de fato essa presença possa ser de dentro para fora, transbordando na sua vida. Creia nessa palavra, que eu tenho certeza que Deus vai transformar a sua vida por completo. E que você não vai olhar mais com um olhar de derrota para as crises. Você vai olhar e ter certeza que existe um Deus na sua vida. E que você vai passar por isso dando glória a Deus. Com um ar de vitória, porque você tem a certeza de quem você é em Cristo. Você tem certeza que a sua identidade em Cristo Jesus, sabe, é única. Então eu quero que você ore nessa noite. Que assim no momento que estiver tocando o louvor, que você possa orar, possa falar com Deus, pedir para Deus mudar isso na sua vida, que você possa sentir a presença dele nessa noite, manifestando na sua vida, sabe? Que você possa louvar, adorar ele de todo o seu coração. Não olhe mais pelas circunstâncias. Crê em Deus que a partir de hoje as pessoas que estiverem em volta de você vai ver você como uma pessoa diferente. Chega de sentir medo, de sentir solidão. Chega de sentir deprimido. Chega de achar que a depressão está batendo na sua porta. Porque se tiver, você vai mandar ela embora correndo. Porque você é filho de Deus vivo e que vive a presença de Deus todos os dias. E que a presença de Deus seja manifestada no seu lar todos os dias. Sabe? E que se a tua família ainda não é cristão, você vai ganhar ela para Cristo Jesus sim. Porque Deus está te dando essa oportunidade de você manifestar o poder. Então não deixe isso passar. Não deixe de sentir a presença real. Busca diante de Deus, fala para Ele: Senhor, já que eu estou tendo mais tempo com minha família, meu esposo, minha esposa, meus filhos, que todos eles possam sentir a presença manifestada em meu lar. Que todos eles possam sentir a presença de Deus na minha vida, na vida deles. Que hoje todos possam estar mudando a sua conduta, o seu jeito de agir. Oh, Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, que nessa noite você possa estar acordando dentro do lar, dentro da vida de cada um. Que todas as pessoas agora, Pai, que estão aqui dentro do seu lar, que estão, Senhor Jesus, ouvindo essa ministração e está pedindo, Pai, Senhor, eu preciso da sua presença. Que o Senhor dê um choque, Senhor, que o Senhor dê, Senhor, o fluir, Senhor, do teu rio dentro dos corações. Toca agora, Papai amado, que ele possa sentir a diferença, que ele possa sentir a sua presença resplandecendo, que ele possa pular, rir, sorrir, sentir uma paz, que as milagres, que maravilhas possam acontecer dentro do seu lar. Oh, Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa noite, toque em cada coração, restaura cada vida, transforma, Papai amado. A partir de hoje isso possa ser diferente, que nós possamos entender
presença, meu maior anseio, minha ambição é o tesouro que és para mim. Que és para mim. Expectativa, minha confiança estão somente em tua presença, meu maior anseio, minha ambição é o tesouro que és para mim. Eu sou um sacrifício vivo. Sou um sacrifício vivo. Filho encontrado. Você é filho amado. A palavra de Deus diz que você já tem o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Então deixa ele fluir nessa noite. Deixa que o Espírito Santo de Deus mova na sua vida. Oh! Oh, Espírito Santo de Deus. O que mais importa é a tua presença, Senhor. O que nós desejamos é a tua presença. Oh, libera a presença do Senhor. Libera a vida de Deus no seu coração agora. E seja cheio da unção do Senhor. Minha canção pela noite, pelo dia. Jesus. Esperança eterna, Jesus, meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia, Jesus. Minha esperança eterna, Jesus. Sabe, queridos, algo que o Léo falou aqui, nós temos falado muito sobre isso. Nas células de jovens eu tenho ministrado e eu sempre falo que o mais nós podemos desejar é a presença de Deus. Porque com a presença de Deus fluindo na sua vida, mal algum vai tocar em você. É o sangue do Cordeiro que está na porta. É o sangue do Cordeiro que está sobre a sua vida. Ele já liberou na cruz do Calvário. Então quero desafiar você que durante toda essa semana você vai buscar fluir nos dons do Espírito Santo de Deus. Você vai falar: Senhor, é a tua presença que é o favor na minha vida. É a tua presença que é a graça que tem que fluir na minha vida. É a tua presença que precisa fluir do meu coração para que seja inundado todo o ambiente onde eu esteja. É a presença do Senhor. Davi, ele não desejou, Saul, ele não desejou a presença, ele queria glória para si. Ele queria saúde, ele queria dinheiro, ele queria poder. Davi falou: Senhor, nada dessas coisas importa se não tiver a tua presença em Israel. Por isso Davi foi o rei mais excelente que Israel já teve, porque ele desejou a presença, e a presença veio com um pacote completo sobre o reinado de Davi. Houve abundância, houve graça, houve conquistas,
porque Ele desejou a presença. E hoje você é Israel do Senhor. Você é Israel de Deus. Você é príncipe, princesa do Senhor. Então quero declarar sobre a sua vida a unção fluente do Espírito Santo de Deus fluindo na sua vida, fluindo na sua casa, tirando fora todo medo, tirando fora toda enfermidade, tirando fora todo desespero e levando você a sonhar de novo. E você vai andar na rua como aqueles que sonham, com um sorriso no canto da boca, porque você tem a unção do Senhor. Então eu quero que você feche seus olhos mais uma vez. Coloque a mão no seu coração ou estenda as mãos aos céus e fale: Senhor, eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua presença. Comece a orar ao Senhor, comece a buscar, comece a declarar a vida de Deus. Se você fala em línguas, comece a falar agora. Encha a sua casa, encha o ambiente onde você está com a glória de Deus. Ele quer fluir, Ele quer agir através da sua vida. Oh, larabassori, lerequetera labás. Oh, Espírito Santo de Deus, nós queremos a Tua presença. Nós queremos a Tua presença, Senhor. Se há alguém fraco na fé, o Senhor aqueça o coração, o Senhor aqueça o Espírito, Senhor, e começa a ministrar os dons do Senhor na vida de cada um. Oh, visita cada pessoa agora que está nos assistindo. Visita cada lar, cada casa. Em nome de Jesus, inunda com a Tua presença. Inunda com a Tua presença, Jesus. Oh, vou declarar essa parte do canto mais uma vez. Meu primeiro e último amor. Tu és o nosso último, nosso único amor, Jesus. Último amor, minha canção pela noite, pelo dia, Jesus, minha esperança eterna, Jesus. Mais forte, mais forte. Meu primeiro último amor, minha canção pela noite, pelo dia, Jesus, minha esperança eterna, Jesus. Finalizando, amém? Oh Deus de poder e glória, papai amado, diante de Ti, Pai, está, Senhor, todos os dízimos, papai amado, todas as ofertas, papai amado, que o Senhor possa estar abençoando, papai querido, Senhor, cada vida, Pai, que pode, Senhor, ofertar, que pode, Senhor, dizimar, Pai, em Teu reino, que o Senhor possa tocar e multiplicar em seus lares, Senhor, abençoa, Senhor Jesus, Pai, o coração de cada vida. Que o Senhor possa trazer prosperidade sobre cada vida, sobre cada lar, Senhor, multiplica, papai amado. Oh, papai amado, abre portas, Senhor, onde está fechada, Senhor. Que o Senhor possa tocar, Senhor, abrir, Senhor, para que essas vidas possam ser abençoadas, papai querido. Oh, Deus de poder e glória, também te peço, Senhor, por essa noite, Pai. Encerramos a Ti, Pai, mas continuamos sentindo a Tua presença, Senhor, manifestando em nossos corações. Seja, Senhor, todos os dias da nossa vida. Oh, Pai, agradecemos por esse culto, agradecemos por cada vida presente, agradecemos por cada pessoa, Senhor, que está dentro do Seu lar, com o coração resplandecendo em Tua presença. Agradeço, Senhor, pela palavra, pela revelação. Obrigado por tudo, Pai. Assim encerramos.